Eu não consigo, eu acho que assim, você trabalhar só nos dois pilares básicos do recrutamento e seleção, que é o conhecimento e experiência, aquilo que você vê no currículo não te garante que você está fazendo uma entrega certa para o seu cliente, porque é o que eu falei. Se ele precisa de uma pessoa com determinadas características de perfil e eu não apliquei o perfil, como é que eu vou saber que aquela pessoa que eu estou colocando lá atende? Por mais que a gente tenha 3 meses de garantia e a gente faça a reposição caso a pessoa não dê certo, isso é uma coisa que depõe contra nosso próprio trabalho. Ninguém quer ficar fazendo reposição, porque você vai ter que retrabalhar toda aquela vaga porque você não se assegurou que aquela pessoa se ambientaria bem ali naquela empresa, né? E a empresa é um organismo vivo, ela tem uma cultura, tem um ambiente, você tem que entender. Eu sempre busco saber qual a idade média da equipe, qual é a idade do gestor, se essa pessoa tem que se relacionar com as outras áreas para saber o grau de comunicação que essa pessoa tem que trazer no perfil. Se essa pessoa tem que ser mais concentrada, se a pessoa tem que ser muito organizada com a atenção nos detalhes, isso tudo você não vê no currículo. Isso você só vê na avaliação do perfil comportamental. Então, trabalhar sem isso é trabalhar contra mim mesma, né? Porque a chance de eu errar naquela indicação e eu ter que refazer o trabalho é muito grande. E com a aplicação de perfil, a gente tem um índice de cada 100 posições que nós fazemos, nós repomos 2 e muitas vezes não tem a ver com perfil, tem a ver com algumas outras circunstâncias, como por exemplo, condições de saúde, mudança para um outro ambiente em relação a uma necessidade da família. Então não é a escolha errada, são intercorrências mesmo. Os psicólogos que conhecem perfil comportamental conseguem, através da entrevista, pensar alguns elementos de perfil. Então, através de determinadas perguntas que nós fazemos, nós conseguimos saber se essa pessoa tem um dominância baixa ou alta, comunicação baixa ou alta, se o sentido de urgência é baixo ou alto, mas isso é uma coisa que demandaria tempo. Hoje uma entrevista bem feita não é feita com menos de 1 hora. E nós processamos muitos volumes, são muitas vagas, muitas empresas, muitas pessoas e você não tem um instrumento para trabalhar em volume. Esse instrumento que nós usamos, que outras empresas usam também, são instrumentos estatísticos. Eles têm um nível de falha em menos de 1%. Então você poupa, inclusive o candidato, de uma entrevista exaustiva. E não são todos os candidatos também que têm essa coisa de se mostrar, né? Tanto. E no perfil você consegue extrair todas essas informações do candidato, né? E consegue saber. Agora, a aplicação de perfil, outras empresas fazem também? Fazem, tanto as empresas como consultorias também fazem. A questão é que eu elimino pessoas por perfil. Porque aí você fala discriminação, não é discriminação, ele realmente não atende um requisito que eu tenho para aquela posição. Eu preciso ter habilidades X, Y, Z, essa pessoa não apresenta essas habilidades, então eu elimino. O perfil é uma fase eliminatória dentro de um processo de seleção que nós fazemos. É isso que me garante assertividade na entrega para o cliente. Eu estou prestando um desserviço para a empresa e para o próprio candidato, se você for pensar, porque você pega uma pessoa e ele tem o conhecimento, ele tem a experiência que aquela posição pede, mas ele não tem o perfil adequado. Te dou um exemplo em dominância. Esse cara tem que ser um nível de liderança, mas ele é uma pessoa que tem dominância para o lado baixo. Não é da natureza dele liderar, ele é uma pessoa mais cooperativa, ele se sente bem em grupo, ele se sente bem com as pessoas, fazendo parte de um grupo e não encabeçando um grupo. Entre ser locomotiva e vagão, se eu preciso de uma locomotiva, eu estou pondo um vagão. Você exigir que um vagão puxe um trem é uma coisa que é ruim para ele. Ele vai ser muito pressionado, ele até vai tentar fazer aquilo. Isso já significa que ele vai estar em sofrimento. Então eu estou prestando, na verdade, um desserviço para as duas pontas. Para a empresa, porque ele não vai ter uma pessoa performando de acordo com o que ela esperava, e para a própria pessoa, que vai estar sendo exigida de uma coisa que ela não pode dar.